Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos ver o último item do capítulo, esqueci de abrir a página, porque quero ver direitinho, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, a última mensagem da última parte do capítulo, que fala de instruções dos espíritos, vai nos falar sobre beneficência exclusiva. Quando nós somos bons para alguns e apenas para alguns, para um grupo, para determinadas pessoas, ou seja, beneficência exclusiva daquele grupo ali. É uma pergunta que Kardec faz ao espírito São Luís, que a responde em Paris em 1860. Kardec pergunta: a beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma raça ou do mesmo partido? Então, a beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Ou seja, será que essas pessoas estão entendendo direitinho o que seja beneficência? A resposta do Espírito São Luís é não está sendo bem entendida. É, sobretudo, o espírito de seita, aquele sectarismo, né? Aquele espírito de seita, para aquele grupo ali. É, sobretudo, o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. Não no sentido religioso, partidário, político, não está falando disso. Está falando no sentido moral. Beneficência, caridade se faz de ser humano para ser humano, e não de ser humano X para aquele outro ser humano X porque é do mesmo grupo. Caridade não é uma atividade política. Caridade é uma atividade humanitária, fraterna, de todos nós como irmãos nessa humanidade. Então, todos os homens são irmãos, homens, seres humanos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes, o verdadeiro cristão, que é sinônimo de verdadeiro espírita, que é sinônimo de homem de bem. Ah, mas eu não sou cristão. Ah, mas eu não sou espírita. É também sinônimo de homem de bem. Homem de bem, até ateu. Ateu também pode ser um homem de bem. E aí, está tudo bem. Contanto que estejamos agindo dentro do que seja moralmente bom. O verdadeiro cristão, porque sim, somos cristãos, além de espíritas, né? Somos cristãos espíritas. O verdadeiro cristão não vê o verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz, por este ser de outra fé que não a sua? Uma entidade socorrista muito respeitada mundialmente, a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, ela tem 7 princípios, e os seus princípios não são exatamente sobre o socorro deve ser feito de forma humanitária a quem quer que seja, independente de raça, credo, de qualquer coisa. Tanto que a Cruz Vermelha,
ela é aceita nos campos de guerra exatamente por isso. Porque ela não socorre a um, porque aquele ali, aquele ali, o meu país está naquele lado. Então, quando eu vou atender aquele e não vou atender o outro, porque aquele outro é inimigo do meu país. Quando a pessoa está na Cruz Vermelha, ela não tem país. O país dela é a humanidade. Né? Então, é uma instituição humanitária. Daí a atender aquele que necessita de mais urgência. Então, quem vai ser primeiro? Aquele que precisar mais. Porque não se procura saber quem é aquele. É o caso, que eu preciso. Não, aquele precisa mais. Mas aí vamos imaginar. Pode ser uma situação onde seja as pessoas que estão mais necessitadas, mais feridas, sejam aquelas que acabaram de cometer vários crimes. Mas ela não é juíza, não é uma instituição que julga, é uma instituição que socorre. Então ela não vai procurar saber o que a pessoa fez. Quem é esse aí? Esse aí é aquele que fez isso assim, assim? Não, esse a gente não socorre? Não. Essa é a instituição humanitária, Cruz Vermelha. Ela não é, embora tenha uma cruz, ela tem aquela cruz vermelha porque é baseada na bandeira da Suíça, porque o seu fundador é um suíço. Então ele pegou a bandeira da Suíça e inverteu as cores. A bandeira da Suíça, ela é vermelha com uma cruz branca. Então a cruz vermelha é a bandeira da Suíça invertida, fundo branco e cruz vermelha. Não é? Tanto, claro, se faz uma referência ao cristianismo, então nós temos a cruz vermelha, e porque ela faz uma referência ao cristianismo, tem-se também o crescente vermelho, que é junto aos muçulmanos, do ser humano, né? E é tal coisa, não é por ser cruz vermelha que ela vai atender cristãos e vai deixar de atender muçulmanos, não, porque ela não é sectarista. Isso é só uma curiosidade, não é? De que já existem na Terra organizações humanitárias neste nível que estamos vendo aqui, totalmente não sectárias, não atendendo a um determinado grupo em detrimento de outro. E São Luís conclui dizendo assim: que o socorra, pois. Vamos voltar à pergunta, não é? Seguiria ele o preceito de Jesus, no caso, aquele que socorre só os seus, não é? Seguiria aqueles que ele acha que combinam com ele. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter este uma outra fé que não a sua? Que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é meio de fazer com que a ame. Eu sou, vamos dizer, eu sou cristão, fui atendido por um muçulmano. Mas hoje eu vejo então a religião muçulmana com muito mais carinho, porque um muçulmano me socorreu. É isso que o Espírito São Luís quer nos dizer aqui. Então, que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é meio de fazer com que a ame. Repelindo, ou seja, não ajudando, porque não é da mesma religião, faria que ele a odiasse. Mas aquele cristão não me socorreu porque eu sou muçulmano. Tá vendo? Esse é o cristianismo, é isso que ele faz. Ainda botamos Jesus em maus lençóis, não é? Bom, se é sectarista, não é caridade. Não tem caridade sectarista? Não tem. Caridade é o amor em ação. Amor não tem bandeira, não é? Amor é algo do espírito, não é? Espírito não tem forma.
e nós nos aproximamos uns dos outros, e o sentimento de piedade é aquele sentimento que podemos chamar também de compaixão. Olha que bonita essa palavra, não é? Compaixão. E por quem temos paixão? Pelo ser humano. Nós, todos, filhos do mesmo Pai. Essa ideia é maravilhosamente apaixonante. Sabermos que somos todos tão intimamente ligados uns aos outros pela paternidade divina. E falando em ligação, vamos entrar no capítulo 14. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Essa já é uma determinação divina, já desde os 10 mandamentos. É um dos 10 mandamentos. Honrai vosso pai e vossa mãe. É um dos 10 mandamentos. Está lá no Decálogo, em Êxodo. Mas Kardec vai trazer esse versículo do Decálogo, dos 10 mandamentos, mas antes, no item 1 do capítulo, ele vai nos trazer o versículo 19 do capítulo 10 de Marcos, mas que também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 20, e que também está na narração de Mateus do Evangelho, no capítulo 19, versículo 19. E nós temos palavras de Jesus, ditas pelos 3 evangelistas, menos por João, mas ditas por Marcos, citadas em Marcos, Lucas e Mateus. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então aqui Jesus cita alguns dos mandamentos, mas não deixa de incluir entre os que cita, honrai vosso pai, vossa mãe. No item 2 do capítulo, nós temos que Kardec nos traz o versículo 12 do capítulo 20 de Êxodo, um livro do Antigo Testamento, onde nós temos: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Então, essa terra abençoada, essa terra regenerada, vamos habitá-la? Imprescindível, como critério, honrar vosso pai e a vossa mãe. Kardec vai falar no item 3 sobre essa piedade filial. É este mesmo conceito já visto da piedade, desse amor, desse carinho, dessa dedicação sobre o qual fala a piedade, mas com um traço muito bem marcado pelo simples fato dessas duas pessoas que respondem com os títulos de pai e mãe, serem responsáveis pela presença dessa pessoa na sua encarnação. Isso nós estamos falando dos pais biológicos, mas nós temos também aqueles que muitas vezes não trouxeram, vamos dizer, a pessoa ao mundo, não tem lá a contribuição genética no código do corpo físico. No entanto, por alguma razão, ou pelo falecimento dos pais,
ou pelo mesmo eles terem dado o filho à adoção, e inúmeras são as questões que podem levar uma pessoa a fazer isso, ou duas pessoas a fazerem isso, mas, sendo assim, não vamos dizer assim, a presença no mundo, mas a criação, o amor dedicado na construção, vamos chamar assim, desta pessoa na sua encarnação, vai ser somado àquela contribuição daqueles 9 meses de gestação, vamos dizer assim, da herança genética que essa pessoa vai ter, e já por isto mesmo, o respeito que merecem os pais biológicos, porque sem eles não estaríamos aqui, mas também os pais que criaram, não é? Os pais adotivos, os responsáveis, muitas vezes, os tutores, esses também, a eles cabe essa piedade filial. Sobre ela, vamos falar amanhã no nosso programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.